Muito bem, gente. Nós vamos falar aqui, livro de Jó. Vamos entrar na parte final do livro, tá? Vamos entrar na parte final do livro. E aí nós temos aqui agora monólogo e epílogo. O monólogo agora tem uma pequena fala ainda de Eliú, que vai ser abordada aqui, mas aí depois tem toda a fala de Jó, e aí tem a fala de Deus e algumas características para fazerem o final do livro, certo? No texto 1, nós temos a fala de Eliú. Eliú, fazendo uma pequena recapitulação, Eliú é o quarto amigo de Jó. Ele se mantém calado por muito tempo. Ele ouve, ele faz Bildade e Zofar falarem, ouve as respostas de Jó para esses três amigos, e agora ele começa a falar, e não só ele começa a falar, mas ele é meio que... Alguns estudiosos vão dizer que esse cidadão ele foi inserido depois no texto do livro de Jó. E dá para entender por quê. Não estou dizendo que concordo com essa linha de raciocínio, mas é que há elementos que levam a gente a entender por que tem pessoas que argumentam isso. É porque a fala dele é muito previsível. Para começar, ele tenta consolar o Jó, acusando o Jó. Como é que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês. É como se vocês chegassem e falassem assim: o professor, o senhor está errado. Ah, tá, eu estou errado porque o senhor está errado porque o senhor é bonito. Qual é o argumento? Entendeu? Então, os outros já disseram que o Jó estava errado. E detalhe, quem é que gosta de ser consolado dizendo que está errado? Ninguém, em sã consciência, gosta de ser confrontado pelos seus erros. Não à toa, um dos grandes problemas que a gente enfrenta dentro das igrejas são os grupos de aconselhamento e capelania. E aí, fazer um parêntese aqui. Capelania não é fazer visita. Tá? Capelania não é fazer campanha de oração na casa da pessoa. Capelania é um ministério muito sério que tem dentro da igreja. Algumas nem têm, mas todas deveriam ter. E todos os cristãos deveriam fazer cursos de capelania e de aperfeiçoamento em capelania. Porque nós somos chamados a carregar o fardo uns dos... Eu sou chamado a carregar o fardo do Gustavo. E quem que vai carregar o meu fardo? O Gustavo? Não. Quem carrega o meu fardo não é o Gustavo, não, porque senão seria muito cômodo eu chegar para o meu amigo e falar assim: Gustavo, vem cá, me ajuda a carregar o meu fardo, que eu ajudo você a carregar o seu. E não é assim que funciona. Certo? Então, nós precisamos entender que ali é um momento perfeito para o estudo da capelania. Como é que você vai consolar uma pessoa apontando os erros dela? E principalmente quando essa pessoa alega ser inocente. Como é que você faz isso? Então, o discurso do Eliú é chover no molhado. Agora, o argumento que ele usa é o quê? Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Uai, gente. Tenta entender, tenta se colocar lá dentro
do ambiente do caso de Jó. Eu tenho uma Bíblia, eu ganhei de presente essa Bíblia. Ganhei, e por uma infelicidade daquelas grandes que acontecem, eu ganhei uma Bíblia de presente e deixei lá guardada. Só que aí esses dias eu peguei a Bíblia para folheá-la e descobri que a Bíblia é uma das melhores Bíblias que eu tenho na minha casa. Uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de estudo cronológica, aplicação pessoal. Eu ganhei essa Bíblia, gente. E eu não ganhei da minha esposa ou do meu pai, eu ganhei de um amigo. E esse camarada, eu acho que ele se arrependeu de ter me dado essa Bíblia, porque a Bíblia é um tesouro. Mapas lindíssimos. E aí, essa Bíblia tenta tratar o texto bíblico de ordem cronológica. Para vocês terem uma noção, nela o Novo Testamento começa em João. Nela, no capítulo, assim que termina o Gênesis, está o livro de Jó. O livro de Salmos está espalhado por todo o Pentateuco. Ela é literalmente assim, você não abre a Bíblia, Salmo 23. Ah, eu abri no 25, volta duas páginas, talvez. Não, ela não é assim. Eu custei para achar o livro de Jó nela. Porque eu fui lá procurar perto do meio da Bíblia e não estava. E aí, eu refleti sobre o seguinte. Os organizadores dessa Bíblia colocam a história de Jó antes do povo sair do Egito. Se é antes do povo sair do Egito, qual é o padrão que eles têm de justiça e de pecado? Porque o padrão de justiça e pecado veio depois, claramente, com a definição da lei. Paulo vai dizer, por causa da lei, a gente agora sabe o que é certo e o que é errado. Não é que a lei me condena, a lei nunca condenou ninguém. Quem me condena sou eu quando pratico algo que a lei diz que é errado. A lei está lá. A lei é só um livrinho. Só um livrinho. Se eu ando de acordo com o que a lei fala, para mim ela não tem valor nenhum. Se eu faço tudo o que esse livrinho manda, para mim ele não tem valor nenhum. Agora, quando eu infrinjo alguma coisa que a lei diz que é errado, aí eu tenho que ser penalizado por aquilo que ela diz que é errado. Esse conceito que muita gente acha que derivou-se do Código de Hammurabi, só aparece no Êxodo. Esse conceito de certo e errado só aparece no Êxodo. Se ele só aparece estritamente no Êxodo para dizer assim, olha, você errou, então por causa desse erro tem esse castigo. Se é só aí que aparece, como é que eu posso dizer que o Jó está tentando ser mais justo do que Deus? Da onde é que eu tirei o critério de justiça? Consegue compreender? Como é difícil fazer a análise do fato? E o Eliú chega e fala assim, Jó, você está tentando dizer que é mais justo do que Deus. De onde é que Eliú tirou essa informação? Como é que ele pode comparar a vida de Jó com a de Deus? Ele conhecia Deus? Se ele conhecia Deus, não agiria do jeito que agiu. Entende? Olha como é complexo a gente fazer essa análise. Ele afirma que Jó tem pecado no coração. Gente, é muito, e aí eu vou ser bem sincero, é muito fácil você dizer para uma pessoa que o erro dela é porque ela pecou. Difícil é você mostrar onde é que está o pecado dela. Dizer que ela errou é muito fácil. Teve uma vez, já tem algum tempo,
Eu vi uma camiseta com um dizer maravilhoso. Até procurei comprar, mas não. Estava assim, aqui na frente da camiseta dizia assim: é fácil carregar Jesus no peito. Nas costas estava escrito: difícil é ter peito para andar com ele. Professor, o que você está querendo dizer? Pegando essa expressão e colocando dentro da nossa aula, é fácil dizer para o outro que ele errou. Difícil é mostrar para ele aonde foi que ele errou. Irmão, nós não fomos chamados para dizer para ninguém que errou. Nós fomos chamados para dizer como é que acerta. Esse é o problema. O crente, o cristão, o lavado, o salvo, o remido, foi chamado para acertar. E chamado para ensinar o outro como acertar. Não é, você errou. Não, não. Tem que apontar o erro e dizer, meu irmão, corrige isso daqui. E não é só dizer, corrige isso daqui, meu irmão, corrige isso daqui. Como? Faz assim. Essa é a instrução. As palavras de Eliú não eram ideias perfeitas, não era o melhor discurso, mas, considerando os 3 discursos anteriores, eram as palavras que mais se aproximavam daquilo que Deus iria falar. Mas só que tem uma diferença. Se Eliú tivesse mostrado compaixão com Jó, talvez surtisse efeito. E aí, irmãos, tem uma situação. Nós vivemos um momento político muito sério no Brasil e criou-se uma expressão, eu não quero politizar, mas eu preciso trazer essa expressão para cá. Não é quem fala e nem de quem se fala, é como fala. Você pode dizer para o seu irmão que ele errou, mas como? Como é que a gente fala para o irmão que ele errou? Com 3 pedras e um pedaço de pau na mão? Não. Com amor. E aí é que está o detalhe, gente. Porque 4 cidadãos foram consolar Jó, e em vez de consolarem Jó, fizeram foi estragar a vida do camarada. Segundo Eliú, ao defender exageradamente a sua integridade, Jó insinua que o Senhor é injusto. Olha, se você é tão justo como você insiste em dizer, então Deus é que está errado. Olha só, eu aprendi uma coisa na vida. Para qualquer tipo de diálogo entre 2 ou mais pessoas, só existem 3 situações. Num diálogo de 2 pessoas, só existem 3 situações. O cidadão A está certo e o cidadão B está errado. O cidadão B está certo e o cidadão A está errado. Ou a terceira opção, cidadão A e cidadão B estão errados. Não tem como o A ter um argumento, o B confrontar o argumento do A e os 2 estarem certos. Não tem. Se eu estou dizendo que eu sou inocente e você está dizendo que eu sou o culpado, um dos 2 tem que estar certo. Ou os 2 estão errados. Nem eu sou inocente, nem você é o certo. Porque se eu sou o errado da história, você ganha. Você está dizendo que eu não sou inocente. Se eu sou inocente, você está errado, porque eu estaria com a verdade. Mas pode ter a terceira via,
Que é o quê? Nem você está certo e nem eu sou inocente. Deus permitiu que Jó fosse atingido. Acho que foi Sara que perguntou isso para mim na aula passada. Alguém diz que Deus fez... Não, Deus permitiu. Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente. Por que que isso acontece? Para provar nossa fé, para testar a gente, para uma série de situações que não dá para a gente explicar aqui agora. Mas Deus permitiu que Jó fosse afligido, certo? Não foi Deus quem afligiu a Jó, foi a permissão de Deus. Que isso fique bem claro. Eliú está acusando Jó de ser orgulhoso, soberbo e, ao mesmo tempo, adepto da presunção. Ele está sugerindo que Jó aceite a sua dose de sofrimento. Olha só, eu acho engraçado que é o presunçoso acusando o outro. Eu presumo que o Flávio está errado. Mas eu faço isso com tanta presunção, com tanto argumento, que irrita. Entende, gente? Esse é o ponto aqui. O autor do texto, ele vai dizer que ele representa o argumento científico, Bildade representa o argumento da tradição, e Zofar representa o argumento do dogma. E eu acho interessante isso, porque essa mesma receita é repetida hoje dentro das igrejas. As pessoas recorrem ao dogma. Vocês sabem o que é dogma? Sabem? Dogma é aquela regra da sua igreja que não tem base bíblica. Por exemplo, na Assembleia de Deus, um dogma maravilhoso da Assembleia de Deus. Escola Bíblica Dominical tem que ser domingo, 8 da manhã. Onde é que está dizendo na Bíblia que escola bíblica dominical tem que ser 8 da manhã? Desde que seja no domingo. Porque se não for no domingo, não é dominical. A minha é na terça. Mas vocês não podem dizer que é EBD. É EBT. EBT. Escola Bíblica da terça-feira. É só escola bíblica. Tem um dirigente de congregação da nossa igreja que ele botou assim: participe conosco da escola bíblica dominical, quinta-feira. Eu falei, mandei para ele, falei, fulano, se é EBD, não pode ser quinta-feira, cara. Aí eu falei assim, Wélio, eu falei assim, não, filho, tira o D lá de cima, bota escola bíblica na quinta-feira. Aí ele falou assim, é mesmo, né, Wélio? Eu falei, calado aqui, só nós dois. Na outra semana, mandou fazer um cartazinho lá, escola bíblica, quinta-feira à noite. Eu falei assim, ó, joia. Entenderam? Dogma é isso, é uma regra, que todo mundo sabe que é regra, mas não há base bíblica para apoiar, nem para discordar. Só que dogmas são usados muitas vezes para a gente tentar consolar o irmão. E não é dogma que consola, irmão. Às vezes a gente se apega na tradição. O que é tradição? Olha, na Assembleia de Deus é tradição. Culto de virada de ano. Tem que começar cedo e acabar depois de 1 da manhã. Eu já falei várias vezes, gente, é culto de virada de ano, começa às 11 da noite, acaba meia-noite, não precisa ter um monte de coisa que tem, mas é tradição.
Tradição. Você carrega sem saber o motivo. E o argumento da ciência? Esse é o mais interessante de todos, porque recorrem à ciência sem nem conhecer a ciência. Há um cientista que ele diz que se você estudar pouca ciência, ela vai te afastar de Deus. Mas se você estudar a ciência no completo e no seu todo, ela vai te aproximar cada vez mais de Deus. É engraçado que aqueles que recorrem ao argumento da ciência não usam a ciência em todos os argumentos que deveriam ser utilizados. Certo? Professor, às vezes a gente toma cuidado que a tradição ela pode se tornar um peso também. Ela é um peso. Ela não pode, não, ela sempre vai ser um peso. O problema da Igreja Católica é o quê? Que ela não quis abrir mão da tradição e colocou a tradição acima do texto bíblico. Ou seja, para eles, vale mais a tradição do que o que a Bíblia manda. Hoje a Assembleia, vamos lado de nós, tem algumas coisas assim, tradição que acaba se tornando peso para os povos. Exatamente, certo? E aí, o autor do texto vai dizer assim, que esses três pilares, a ciência, a tradição e o dogma, não resolveram o problema. Por que não resolveram o problema? Porque o problema de Jó não tinha origem humana. O problema de Jó tinha origem espiritual. Então, somente uma coisa espiritual poderia resolver o problema de Jó. Só a palavra de Deus poderia resolver o problema de Jó. E os cidadãos aqui não recorreram à palavra de Deus. Em nenhum momento os três se preocupam em fazer um momento de oração, de reflexão, de invocar a Deus para saber como ajudar o Jó. Não há registro de que eles tiveram a preocupação de buscar entender quem era o Deus de Jó. E aí, quando eu não entendo quem é o Deus do cidadão que está aflito, eu não consigo ajudá-lo. Fala, Nicolas. Eu ia falar, eu não tinha falado também sobre a igreja católica, mas acho que eu já tinha falado isso talvez na aula passada, nos livros dos profetas menores, que às vezes, na verdade, quando Jesus ele veio aqui cumprir a sua missão na Terra, e ele tinha ido contra os fariseus. Os fariseus, os sacerdotes, ele foi contra os religiosos, que às vezes os religiosos eles colocavam a tradição deles acima da Bíblia, no caso daquela época, que eram os mandamentos de Deus. Sim. Então, o problema não é óbvio, né? O problema não é a tradição em si, a tradição ou os dogmas, mas o problema é colocar os dogmas acima da palavra. Exatamente. A fala do Senhor contém essencialmente perguntas que revelam a sua grandeza. Muitos falam e nada se aproveitam. É complicado falar sobre isso. É complicado. Porque tem muita gente falando, e você não aproveita um A do que a pessoa falou. Tá? Dentro da língua portuguesa, tem até um termo técnico para isso. Prolixo. Prolixo, que a pessoa fica dando voltas no assunto. Dando voltas no assunto. Comumente, nós temos um outro termo. Enchendo linguiça. Certo? O termo técnico da língua portuguesa é prolixo, ou seja,
Ah, o fulano foi muito prolixo. Aí ele fala, nossa, ó, o cara lá prega bem, ele foi prolixo. Para não maltratar. Chega em casa e respira. Tem uma expressãozinha, uma falazinha que diz assim, prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Já ouviram isso? Não? Conversa mole para boi dormir. Tem pessoas que falam muito, que trocam palavras, que usam sinônimos, que usam termos técnicos, mas a essência da mensagem se perde. Há um ditado popular também, que é muito usado aí no mundo, e eu vejo muito ele sendo usado, principalmente em programas de culinária. Menos é mais. Quando você se preocupa em usar palavras técnicas demais, você perde o efeito do texto. Quando a pessoa fala muito rápido e muito mal, você não entende que ela. Eu tenho muito problema com isso. Professor, Fale. A pessoa fala Mas muito na mal, palavra, num linguajar técnico, onde o está muito preparado, sai sabendo menos do que se entra. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui. Tem muito tempo, mais de 20 anos, que não pratico. Mas se eu começasse a falar em espanhol aqui para vocês, se eu desse essa aula em espanhol, quem aqui entende espanhol? Mas talvez não aprendesse tudo que eu falando na língua nativa poderia aprender. Da mesma forma, é você na hora em que vai falar do Evangelho de Cristo. Tem gente que se preocupa demais com termos técnicos e aí se perde. Irmãos, é importante você saber o termo técnico, mas para quê? Para simplificar. Simplifica a coisa. Falar demais não quer dizer que você tem sucesso. Tem gente que fala demais e não ajuda em nada. Deus praticamente não fala nada com Jó até o capítulo 38. Jó tem 42 capítulos. Até o 38, poderíamos resumir que é pura encheção de linguiça. Porque só a partir do 38 é que o problema de Jó começa a ser resolvido. tem noção de quanto tempo durou isso? Ótimo, porque eu fui pesquisar. Eu tenho no meu tablet, eu tenho um aplicativo de cultura judaica. Lá diz que provavelmente o nome da mulher do Jó era Diná, é a corrente mais forte, era Diná, e depois fala que é Tisite. Também pesquisei quantos anos Jó tinha quando começou o seu sofrimento. Não há nenhuma conta que cheguem a um consenso, mas a maioria deles vai dizer que Jó já era adulto o suficiente para mais ou menos 60 anos. Lembre-se que vocês estão falando, como a Bíblia de estudo cronológica coloca o livro de Jó logo no final do Gênesis, entendam
que é na época em que os homens viviam até 1000 anos. O camarada que ficou batendo ali nos 1000 anos viveu 969. Então, para você, naquela época, 60 anos, menino. Era um menino. Nós estamos falando da idade que ele sofreu, não que não. Não. Sim, mas ele já estava ali, ué. Entendeu? Peraí. Sobre pregação aí, quando o senhor falou que o senhor pregou, eu falei, por que não sei o senhor pregar? Porque eu achava que o senhor pregava com essas palavras que eu entendi. Ih, cara, não. Pela sabedoria que o senhor tem. Não queira, cara, com toda sinceridade, queira assistir 1000 aulas minhas, mas não queira assistir uma pregação minha. Não. Ó, Morrone já viu, Linésio já viu pregando, Linésio? Não, né? Só assistiu aula. Tem uma turma aí que já me viu pregando. É uma negação. Uma negação. Não queira, não. O Apolo já viu. Não queira, não. Voltando ali. O tempo da aprovação do Jó também. Fui pesquisar isso. Não há também uma conta que todo mundo chega e fala assim, por essa daqui. Mas considerando alguns argumentos. Por exemplo, começa a aprovação de Jó. 3 amigos ficam sabendo. O tempo que levaria para esses 3 amigos serem informados lá nas suas cidades, 3 cidades diferentes, para que os 3 amigos mandassem mensageiros entre os 3 para combinar de se encontrarem com Jó. Mais ou menos 1 ano. Tá? Então, a conta da hora em que o Jó começa a sofrer até a hora em que Deus vai falar com o Jó, mais ou menos 1 ano. E aí, gente, é mais ou menos 1 ano depois da morte dos filhos, mais ou menos 1 ano morando fora da cidade, porque a Bíblia diz que ele vivia em cima de um monte de cinzas. A ideia é que pegava aquelas cinzas e passava na pele com a doce ilusão de que aquilo ia aplacar a coceira ou as dores. Por causa daquelas feridas, ele não poderia mais viver dentro da cidade. Então, imagina todo esse cenário. Você passar 1 ano. É complicado. Ok? Respondido, Linésio? Ficou mais alguma pergunta? Não, eu ia dizer assim, que não dá para fazer uma relação, porque você vê que os filhos de Deus se encontraram, Deus vai muito começou com o Jó, vai ter um papo. Aí depois, num outro tempo, voltou novamente, ele tem assim, achou um homem difícil, sabe, voltava para o sabe, por isso que ele tinha mal. Você chegou todos os dedos, ele estava só aqui, quando Deus falou assim, parar de novo, e Exato. não na vida, mas na saúde espiritual. Pois é. Não dá para ter noção do tempo. Exatamente. Então, entendeu? Mas eu falo assim, com relação às perguntas que ficaram pendentes, todas? Fale. Bem antes. Bem antes. Bem antes. O consenso é que Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. O consenso é que o primeiro livro colocado no papel é o de Jó. Porque o Gênesis e Êxodo foi escrito por Moisés. Exatamente. Quando Moisés escreve o livro lá do Gênesis, que é o primeiro, o começo de todas as coisas, o de Jó já existia. Já na trajetória do deserto. Exatamente. Entende? Então, é complexo falar isso, mas a gente tem que
colocando puxa daqui, puxa dali, um fator aqui, a gente faz esse panorama e a gente chega nessas coisas. Não é conta exata, tá, gente? Não é para sair por aí dizendo, o professor Hélio que falou que já passou um ano sofrendo. Não. Estudos de gente que gasta tempo nisso, coisa que eu não faria, tá? Eu não faria. Uma vez eu estava estudando ETAD, eu fazia por correspondência, e no livro dizia que Salomão tinha gasto mais de $1 milhão para construir o templo. E eu gastei 3 meses fazendo conta e refazendo e não sei o que e tal, e cheguei a um valor, botei isso num blog uma vez, está lá na internet, tá? Isso foi em 2012. 2012, eu fiz uma conta lá, quanto custou o templo de Salomão? Foi converte daqui, converte dali, faz isso, faz aquilo. A oferta de Davi foi 8 bilhões de reais na época. Não, 8 bilhões de reais? Não, eu acho que eram 8 bilhões de dólares. E aí você converte para real, para você terem... Não foi quando o Edir nasceu, por sinal, você quis comparar os dois. Não. Foi bem antes. Sim, mas aí você converte o valor do ouro para real ou para dólar e chega num valor aproximado. Mas a oferta de Davi foi 105 toneladas de ouro. Tá? Ele tirou do bolso dele e deu 105 toneladas de ouro. Então, só aí você pensa, só Davi ofertou 105 toneladas de ouro. Aí você pega essa tonelada de ouro, converte em onça. Ouro não é medido por quilo, é por onça. Uma onça são 31 quilos. Aí você tem que converter as onças em reais ou em dólar. E ouro não é cotado em real, é cotado em dólar. Então, uma onça é tantos dólares. Eu fiquei quase 3 meses fazendo esse estudo. Não perco meu tempo fazendo isso. Certo? Deixa pra lá. Eu fiquei pensando também nos 60 anos do Jó. 60 anos para nós hoje é muito. Mas naquele tempo, os homens casavam com 100 e poucos anos, 100 anos. Nós vamos ver que quando chegar lá no final do livro, você vai ver que o Jó, depois de tudo isso que passou com ele ainda viveu 140 anos. E morreu novo. Entende? Então, Deus vai falar com o Jó e aí começa a resolver o problema do Jó. O que eu aprendo aqui? Ciência não resolve problema que é espiritual. Tradição não resolve problema que é espiritual. Dogma não resolve problema que é espiritual. O que resolve problema espiritual? É a voz de Deus. Eu estou sofrendo, identifiquei que meu problema é de origem espiritual, vou na casa da missionária fulana de tal. Não, você não precisa ir na casa da missionária perturbar ela. Abra sua Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus no conforto do seu lar? Abra sua Bíblia. Se você, ao ler a Bíblia, não ouvir a voz de Deus, quem te garante que indo na casa da missionária, você vai ouvir a voz de Deus? Se Deus falando com você, você já não consegue identificar a voz dele? Lembrem-se, nós não temos mediador entre nós e Deus. Certo? A fala do Senhor contém essencialmente perguntas. É interessante que Deus começa a resolver o problema do Jó fazendo perguntas e não dando respostas. Isso é um paradoxo para nós. Porque nós não estamos acostumados a ter nossas perguntas respondidas com outras perguntas. Mas Jesus também era mesmo para fazer isso. Jesus usava parábolas. Pois é. Então, é da cultura. Só que nós vivemos numa cultura diferente e às vezes a gente tenta colocar
a fala do texto bíblico dentro da nossa cultura, e não a gente sai da nossa cultura e tenta entrar na cultura do texto bíblico. Deus não fala para Jó qual é o motivo do porquê ele está sofrendo. Não fala. Pode ler o livro todinho e procurar. Exatamente. Porque o justo sofre. Qual é a resposta? Não tem resposta. Nós, depois de muito estudar, chegamos numa resposta que o justo sofre porque Deus quer. Aí a gente invoca a soberania de Deus. Só que não tem resposta para isso. Nas perguntas, Deus exalta a sua grandeza, apresenta evidências da sua inteligência infinita. É engraçado que Deus faz um monte de perguntas para Jó. E cada vez que Jó, eu não vou dizer o Jó, cada vez que eu tento pensar uma resposta adequada para as perguntas que Deus faz para Jó, eu me sinto burro. Jó, onde é que tu estava quando eu criei o vento? Gente, o vento, ninguém vê, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém consegue pegar. Mas ele existe. Ele existe. E Deus está falando que foi criado. Onde é que tu estava quando eu criei o vento? Alguém aqui já teve o prazer de passar algum dia na praia? Praia mesmo, não é praia de água doce aqui não. É no mar lá, litoral brasileiro. Já tiveram a sensação de chegar lá, sentar na frente daquela imensidão e ficar pensando assim, onde é que acaba isso? Eu tenho um amigo, 2 amigos, que estão com os dias contados para deixar de ser meus amigos. 2. Que foram, não me levaram e ficaram enchendo o saco mandando foto. E só porque teve um que falou assim, amanhã eu vou conhecer o mar. Eu falei assim, cara, faz um teste. Quando você chegar lá, olha a imensidão e tenta responder essas perguntas. Aí ele foi mesmo e falou assim, não tem resposta. Não dá. Você que chega na imensidão do mar, você vê, não há um limite físico ali, aonde começa a água, aonde começa a areia. Não tem, você pega a areia do mar, ela molhada você consegue pegar, dá até para você tentar contar quantos grãos tem ali, mas ela seca é quase que impossível. Aí a Bíblia chega para Abraão e fala assim, maior do que o número de grãos de areia são os de estrelas nos céus. E eu chamo cada uma pelo seu nome. Quando você é cristão que tem essa experiência de ir lá ver o mar, muda muita coisa em você. Não é fácil você estar lá e ver essa grandeza de Deus, essa imensidão de Deus. É uma inteligência fora do comum. Não sei se estou errado, corrija se estou errado, mas conforme Jó falava com os amigos dele, era meio ironicamente conforme Deus falou com ele. Era. Deus usa uma certa ironia para falar com Jó. O problema não consiste em Jó ter feito interrogações, mas em exceder os limites, defendendo a própria integridade. Veja bem, gente, não é pecado você fazer perguntas para Deus. Não é pecado. Da qualidade de professor, eu aprendi que há 2 tipos de perguntas. A pergunta de quem quer aprender e a pergunta de quem quer mostrar que sabe alguma coisa. E a pergunta de quem quer aprender, ela nunca é fora de contexto, ela nunca é inadequada, ela nunca é uma pergunta burra. Não, por quê?
Porque a pessoa às vezes não sabe as palavras certas para formular a pergunta, mas ela tem desejo de saber. E essa pergunta de quem quer aprender nunca ofende o professor. Porque professor nato, o camarada que nasceu para dar aula, se sente feliz com esse tipo de pergunta. Por mais que ele não saiba dar a resposta na hora, mas ele vai para casa feliz. Agora, tem aquela pergunta de quem quer mostrar que sabe alguma coisa. Ele não está nem aí para a resposta do professor. Ele não está nem aí para a resposta do pastor. Ele não está nem aí para a resposta do povo do círculo de oração. Ele não está nem aí para a resposta que derem para ele. Ele quer mostrar que ele sabe alguma coisa. E aí, meu irmão, não é assim que funciona com Deus. Você pode fazer as perguntas que você tiver para Deus, desde que você mostre com sinceridade no seu coração que você quer aprender. Não à toa, Jeremias 33:3 nos dá base para isso. Traduzindo, você quer fazer uma pergunta? Faz. Mas faz uma pergunta difícil. Pergunta que o Gustavo vai responder, nem vem. Não vou perder meu tempo, não. Pergunta que o Google vai responder, não traz para mim, não. Agora, se for uma pergunta daquela difícil, que você quer mesmo a resposta, e ninguém na Terra tem para te dar, então manda. Manda, e é que nem frasezinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Vocês assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum? Senta que lá vem história. Você faz a pergunta para Deus e não se preocupe com o tempo, porque Ele vai te explicar. Senta e só aproveita. Faz pergunta para Deus. Agora, não exceda os limites. Mostre que você está perguntando porque você está sendo honesto e quer a resposta de verdade. Talvez o problema de Jó foi esse, que ele excedeu. Quer falar? Podemos então entender que a partir do capítulo 38, Jó já foi aprovado no teste do inimigo? Não. Ou Deus falou assim, agora eu vou descer e vou falar com ele, que ele já foi aprovado. Ele passou pelas perdas, passou pelos amigos, bem dizer, acusando, aí Deus falou... Não, a prova de Jó não acaba ali quando Deus começa a falar com ele. Deus entra em cena, mas Jó ainda está lá. Ele ainda está sentado num monte de cinza. Não acabou a prova dele, não. E aí, a prova dele tem um elemento maior, que nós vamos ver daqui a pouquinho. A primeira pergunta de Jó, de Deus para Jó no livro, matou Jó. Não teve mais do que Jó respondeu, reclamação do Senhor. Aqui ele fala assim, ó, seja teus homens como homem, e perguntar-te-ei se tu me ensinarás. O que Jó ia responder nessa altura? A premissa aí é, eu vou te perguntar. A sua resposta tem que ser convincente para mim, para mostrar que você sabe de alguma coisa que eu não sei. Então, se você sabe de alguma coisa que eu não sei, você tem competência para me ensinar. Aí Deus chega para Jó e fala assim, podemos? Posso te perguntar? Aí qual é a resposta do Jó? No meu caso, se Deus chega para mim e fala assim, posso te perguntar? Eu falo assim, tchau. Eu faço uma pergunta, eu falo assim, qual o caminho do inferno? Porque não tem condições. Eu vou querer responder para Deus? Não tem, irmão. Eu não me atrevo, eu não me atrevo a querer responder nada para Deus. O que eu poderia responder para Deus? Eu faria era outra pergunta, eu falei assim, posso já ir para o inferno? Porque se eu for tentar falar alguma coisa, eu vou te ofender. Certo?
Quando quer que entendamos algo sobre seu plano, Deus simplesmente nos traz à lembrança alguns dos seus milagres. Quem aqui nunca passou por isso? Está lá na prova. E o ápice da nossa saída da prova é justamente quando a gente começa a trazer para a memória quem é Deus. Não resolve o problema, mas a gente já sente um vigor diferente. Fala, não, vai resolver. Eu vou sair. Trazer para a nossa memória o que Deus já fez é diferente. Tem um filme chamado Quarto de Guerra. Já assistiram? Quem não assistiu, procura assistir. É um filme muito bom. Nesse filme, tentam passar uma ideia de a gente criar uma cultura que não tem aqui no Brasil, mas parece que tem nos Estados Unidos, em algumas igrejas, de um tipo de memorial. Um tipo de memorial. O pastor Dave e a sua esposa Carol, o pastor Dave Merck, são missionários americanos que moram no Brasil há muito tempo. Numa palestra para casais, eles dizem isso, criem um memorial. A ideia desse memorial é o quê? É colocar registrado em algum lugar o que Deus já fez por vocês. E eles contam que eles têm tipo uma prateleirazinha. Sabe aquela... Algumas casas antigamente tinham uma farmacinha, né? Que era uma prateleirazinha, era cheia de remédio lá, não sei o quê. Algumas casas é conta que vai botando lá e conforme a conta é paga, você tira de lá e dá um jeito. Mas é tipo uma prateleirazinha e eles têm lá todo tipo de bugiganga que você pensar. Tem uma pelúcia de abelha. Pelúcia de abelha. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? É porque um dia, um dos filhos deles, ou foi neto, não recordo bem agora, foi picado por uma abelha venenosa. E o menino era alérgico. E não dava tempo de levar eles para o hospital. Oraram. E naquele exato momento, Deus curou a criança. Aí fez o quê? Foram andar a cidade toda atrás de uma pelúcia. Compraram a pelúcia em forma de abelha e botaram no memorial. Para quê? Para estar lá. Toda vez que alguém chega na casa deles que vê aquilo ali, eles gastam quase 2 horas explicando aquilo lá. Tem foto, tem medalha, tem não sei o quê, tem de tudo que vocês imaginarem. Mas qual é a ideia? Não é idolatrar aquilo lá, não. É toda vez que passar e olhar, lembrar que aquilo tem um significado para a gente. Se nós fôssemos fazer o nosso memorial, a gente mudaria o nosso conceito de ver quem é Deus. O tempo todo Deus está dizendo, lembrem-se de quem é o Deus de vocês, o que Ele já fez por vocês. Às vezes você está com um problema tão grande hoje, mas você esquece que o problema da semana passada era maior do que esse. E Deus resolveu aquele lá. Será que o seu Deus desqualificou no trajeto da semana passada para essa que não seja capaz de resolver o problema dessa semana? Então, essa ideia, isso é um mecanismo que Deus já coloca dentro da gente. Ele tenta fazer a gente lembrar. Por que eu falo ele tenta? Porque vai de nós, tem que ter a disposição da gente de lembrar quem é Deus. E, meu irmão, esse exercício de lembrar o que Deus já fez na vida da gente, precisa que você se aquiete, precisa que você se acalme, precisa que você acalme a sua mente, e aí você começa a buscar na sua memória situações parecidas, como você se comportou, como você errou, até buscar a Deus e acertar. E é automático.
quando a gente lembra de como Deus já nos tratou no passado, e a gente pega a mesma regra do que foi feito lá atrás, a resposta vai ser a mesma. Jó agora reconhece a própria insignificância e as supremas grandezas da perfeição de Deus. No início do mês passado, a NASA lançou uma tripulação para fazer um voo inédito, percorrendo a órbita da Lua, passando por aquilo que os astrônomos chamam de lado escuro da Lua. É aquilo que nós não conseguimos ver. E aí, acompanhei isso, vi alguns programas de entrevista falando com vários cientistas e tal, e uma das perguntas que mais fizeram o tempo todo é: por que a gente não vê estrelas no céu visto pelos astronautas? E aí a explicação é simples. Quando você está lá, a luz do sol elimina o brilho das estrelas. A nossa galáxia só tem uma estrela, e o nome dela é Sol. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até na Terra. Certo? A estrela mais próxima da Terra, tirando o Sol, está a 420 anos-luz. Você sabe o que é ano-luz? Não é uma medida de tempo, é medida de velocidade. É andando na velocidade da luz, você gasta 420 anos. Você sabe quanto que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros. Entende? Aí, você, dentro da nossa galáxia está isso. Vocês já ouviram falar do telescópio Hubble? Deixou de ser usado como parâmetro. O telescópio Hubble está vagando. Outro dia disseram que ele estava passando por Urano. Urano é Netuno. Estava chegando em Plutão. O telescópio Hubble foi lançado, se eu não estiver enganado, na década de 80. Esse telescópio está viajando desde a década de 80, sem parar para nada. E agora que está chegando em Plutão. Você consegue mensurar o tamanho disso? Aí, Apocalipse diz que um dia o céu será enrolado. Alguém vai pegar o céu? Cadê uma folha? Alguém vai pegar o céu nesse sistema aqui. Isso aqui é o céu. Alguém, tá? Alguém vai pegar o céu e vai fazer isso aqui. A ciência hoje diz que o céu está sendo desenrolado. Ele ainda não está desenrolado, ele está desenrolando. Por isso que todo dia a gente vê notícias de que aparece uma estrela, uma galáxia, um não sei o quê, um planeta. E Deus já criou isso há muito tempo. A estima que o sistema, não o sistema solar, mas o universo, se você fosse de uma ponta a outra, era mais de 1 bilhão de anos na velocidade da luz. E Deus pega na palma da mão. Você tem noção do quanto esse Deus é grande? A ciência vai dizer que o nosso olho enxerga milhões de cores. O professor Marcos Eberle diz que nenhuma estrela repete de cor. Chega para nós todas com a luz branca, por causa da nossa atmosfera que filtra as cores, mas nenhuma estrela repete de cor. Você tem noção do que é isso? Há mais estrelas no céu do que as cores que o olho humano consegue captar.
E Deus sabe o nome certinho de cada cor. Inclusive aquela que só a mulher conhece, fúcsia, que ninguém sabe o que é. Fúcsia. É Deus. Esse Deus. O patriarca amadureceu espiritualmente, tornando-se mais reto e temente a Deus. O Senhor se dirige a Elifaz, Bildade, Zofar, dizendo que eles tinham feito declarações erradas sobre ele, sobre Deus. As declarações erradas são sobre Deus. Por quê? Porque no afã de condenar o Jó, atribuíram alguma coisa para Deus que não era verdade. Deus agora requer deles um sacrifício. Irmãos, todo erro nosso requer um sacrifício. Todo erro nosso requer um sacrifício. Vacilou com a mulher, vai morrer num buquê de flores de 150 pau para durar 3 dias. Vacilou com um amigo, vai morrer num rodízio de pizza. É mais barato vacilar com um amigo. Não? Vacilou com um irmão, um amigo bem mais próximo, às vezes só um pedido de desculpas. Mas todo erro humano requer um sacrifício. E às vezes, irmãos, o mais dolorido é o que não tem custo financeiro. Porque implica na arrogância humana. Implica em reconhecer que você está errado. Fala, Nico. Sobre a questão do sacrifício antigamente, só uma dúvida, curiosidade só. Antigamente, no caso, que perdoava, pelo menos Deus suportava o erro daquela pessoa, no caso, era o sacrifício de animais, né? Era. Mas tinha outra coisa? Não. Não. Não é que perdoava, cobria o erro. Entendeu? Cobria o erro. No Antigo Testamento não há perdão de pecado. Há cobertura do pecado. O pecado existe. Só que ele agora foi coberto pelo sangue do animal que é inocente. É o Wesley, né? Uma hora, eu sabia que ia decorar esse nome. Wesley, aqui começa a acabar o sofrimento de Jó. Quando é que acaba o sofrimento de Jó? É quando os amigos de Jó oferecem sacrifício a Deus, e não só o sacrifício é oferecido, Deus faz uma exigência que Jó, o condenado, Jó, o errado, Jó, o arrogante, Jó, o esquecido. Você esqueceu que pecou, Jó. Jó, você é arrogante demais, você está dizendo que é inocente, você é presunçoso demais. Quando esse Jó ora pelos amigos. Aí a Bíblia diz que na hora em que Jó está orando pelos amigos, muda o cativeiro de Jó. E aí há uma explicação maravilhosa. Jó é restaurado. Jó agora passa a ter o dobro do que tinha antes. Vi uma vez um professor explicando como que Jó, da noite para o dia, era o homem mais rico da face da terra, acordou rico, dormiu pobre. Passa o tempo da provação, Jó é o homem praticamente mais pobre da face da terra. Acordou pobre e dormiu mais rico do que todo mundo de novo. Como? Ora, vamos lá. Nós temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Contando com o Apolo. 33. Eu hoje,
Tenho nada. Não tenho R$1. Não tenho R$1. O que é R$10 para vocês? Hoje, R$10. R$10. É pouca coisa, não é? O que R$10 vai impactar no orçamento mensal de vocês? Nada. O impacto é mínimo, não é? Eu quero R$10 de cada um. Se eu pegar R$10 de cada um, quem é o mais rico hoje? Vocês entenderam? A Bíblia diz que as pessoas agora vieram até Jó e trouxeram presentes. R$10, R$10. Vocês, se todo mundo aqui combinar de me dar R$10, todo mundo vai, em tese, ficar R$10 mais pobre. E eu? Comparado com os R$10 de vocês, 10 vezes 33 dá quanto? Não, gente. É 33 vezes R$10. Você tem certeza? Tá bom. Eu saio daqui com R$300. Mais rico. Eu entrei sem nada. Eu entro aqui, eu saio daqui com 300. Quando os amigos, todos, não era só esses 3 aqui, tá? A Bíblia diz que esses eram os amigos que foram até Jó. Mas tem os amigos do movimento. Toda a cidade. Aí a Bíblia até diz que os irmãos de Jó apareceram. Até os irmãos abandonaram Jó. Só vai aparecer que Jó tem irmãos nos últimos versículos do livro. E esses chegaram e deram presentes para Jó. O camarada chegava e falou assim: Jó, eu trouxe aqui 10 ovelhas. Eu trouxe aqui 3 cavalos. Eu trouxe aqui 2 bois. Eu trouxe... E foi dando presente. Naquela noite, Jó já dormiu na sua cama, limpinho, bonitinho, cheirosinho, abraçado com a sua esposa, como o homem mais rico da face da terra, outra vez. Curioso. A Bíblia diz que Jó tinha 500 juntas de boi, no final ele tem 1000 juntas de boi. A Bíblia diz que no início ele tem 10 filhos, 3 moças e 7 rapazes. No final do livro ele tem quantos filhos? 10. Mas não era o dobro? Como é que você explica que Jó tinha 3 cavalos no início, no final ele tem 6 cavalos, dá o dobro. No início ele tem 10 filhos, e no final ele tem 10 filhos de novo? A resposta não é os filhos que morreram. Qual é o pai que está vivo hoje que aceita que o filho morreu? Filho não morre. No coração do pai, filho não morre. E há uma explicação de um professor de teologia que para mim é maravilhosa. Jó sabia que os seus 10 primeiros filhos estavam com Deus. E não há lugar melhor para os seus filhos estarem do que com Deus. Jó sabia que ele tinha 10 novos filhos para criar na presença de Deus, porque os 10 primeiros estavam guardados em Deus. Amém? Amém. Vamos para o intervalo.